Muitos intérpretes e eruditos, teólogos, estudantes da Bíblia, PhD, bacharel ou doutor da Bíblia, interpretam o capítulo 10 de Atos de forma equívoca. Ou seja, eles entendem, eles aplicam que o capítulo 10 de Atos, na visão de Kéfas, ou sonho de Kéfas, na verdade foi uma visão, que na visão de Kéfas, ali Jesus ou o Yeshua estava mostrando para Pedro que agora é sim permitido se alimentar de qualquer tipo de animal, porque Deus o santificou. Então eu quero desmontar essa teologia, até mesmo teologia da substituição, e este sofismo de que Jesus ele aboliu a lei, de que ele aboliu a Torá, até porque Jesus ele era judeu e jamais ele anularia aquilo que desde os primórdios o Eterno confiou a Moshe Avinu desde os seus ancestrais até os nossos dias. E para darmos início a esse vídeo, os convido a se inscreverem em nosso canal. Eu quero deixar aqui um shalom para todos e que o Eterno vos abençoe. Deixem o seu arrabto, o seu like e nos ajudem neste vídeo aqui e se inscrevam em nosso canal. Venham fazer parte dessa família. Eu quero começar lendo o capítulo de número 10 e o versículo de número 9. É Perek 10, a minha Bíblia é um pouco diferente. A partir do Perek 10 e o Passuk de número 9, que diz assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximaram de Jacob, ou seja, Tiago, por volta da hora sexta, que é o meio-dia, equivale-se a meio-dia. Kéfas, que é Pedro, ele subiu ao terraço para orar. Subir aqui é uma linguística mística, cabalística, que fala sobre subidas e elevações espirituais. O Passuk do número 10. E Kéfas ficou com fome. Essa palavra fome, também aqui, ela tem várias vertentes místicas dentro da Cabalá. Fome de Torá, enfim. E queria comer, mas enquanto a preparavam, ou seja, as pessoas onde Pedro estava na residência, estavam preparando a comida, Kéfas, ou Pedro, caiu em êxtase. E ele viu que o altar, aqui está dizendo, a tradução aqui de Atos, uma tradução mais arcaica, está dizendo que é o altar. Em outras traduções é o céu. Ele viu o céu aberto. Em outras traduções, ele viu o Mizbear aberto, que é o altar, porque traz alusão ao altar do holocausto. E um objeto semelhante a um grande pano de linho baixado pelas quatro pontas sobre o altar, o Mizbear, ou o céu. Olha que interpretação legal. O Passuk 12. Nele estavam todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. E veio uma voz, uma Batkov. Batkov é uma voz celestial. Kéfas, ou Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Kéfas disse: Halilá li Adonai, pois eu nunca comi basar pigur, carne imunda, ou chikuts, lamed, coisa imunda e abominável. Aqui Pedro está questionando, né, com a Batkov, com a voz celestial que lhe dirigia a ele. O Passuk 15 diz assim: e a voz que veio a Kéfas, a Batkov, a voz celestial, se dirigiu a ele pela segunda vez e disse: o que o Senhor purificou, não mais o considerareis impuro. Preste bem atenção. Aqui, nesse Passuk, muitos teólogos eruditos, enfim,
levam esse passuca ao pé da letra, dizendo que Deus ele purificou os animais e que agora podemos ingerir qualquer tipo de alimento. Enfim, vamos entrar dentro desse passuquinho que eu acabei de ler aqui e vamos desvendar a visão de Pedro no contexto original judaico, baseado na Torá. Bom, primeiro, eu quero desvendar alguns mistérios ocultos ou segredos ocultos da Brit Hadashah em cada passuquim ou em alguns passuquim que eu li aqui no capítulo 10 de Atos. Bom, por que Pedro ele teve essa visão e ele ouviu uma Bat-Kov, uma voz celestial, dizendo para ele: mata, levanta, mata e come? Pedro falou: Halilali Adonai, pois eu nunca comi bazar pigul, ou carne imunda. Pedro fala assim. O que a Brit Hadashah está nos ensinando aqui? Primeira coisa, a Gemara, o Talmud, diz que os gentios, olha só, eram considerados como animais. O Talmud não os chamam de animais, mas suas atitudes pecaminosas são como de animais irracionais, similares a animais irracionais. Por isso Pedro, ele tinha essa visão, ele não quis comer, ou seja, no sonho, naquela visão ali, ele não quis se alimentar, porque na cabeça dele, ele entendeu que era para matar e comer aqueles animais. E o Talmud fala o seguinte, que os judeus que têm conhecimento de Torá são chamados de seres humanos. Isso aqui não é desconsiderando quem não conhece Torá. Mas os não-judeus não são humanos. Isso aqui é muito forte, porque eles são considerados bestas. Isso aqui está no Tratado de Talmud, Baba Metzia 114b. A palavra usada pelos rabinos do Talmud para o não-judeu, nesta passagem, significa adoradores de ídolos, politeístas pagãos. Pedro, ele vê um tipo de um pano branco, um lençol descendo do céu. O pano branco traz a alusão a Kiddushá. Kiddushá é santidade. O texto, ele traz detalhes sobre esse pano. O texto fala que o pano, ou o lençol, ele tinha 4 pontas, que traz alusão aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. 4 cantos do mundo. Isso traz alusão que a Hesed, a graça de Deus, ela trouxe em Yeshua salvação a todos os homens. Tito 2,11. Uma observação que o número 4 é Dalet ou Dalton, significa porta, pois a 4ª letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico de 4, que traz alusão a Yeshua, quando ele disse: eu sou a porta, eu sou Dalton, a porta de acesso. Bom, outra palavra que temos que analisar é a palavra em hebraico Eretz, porque o texto diz que o lençol de 4 pontas desceu sobre a terra, e a palavra terra no hebraico é Eretz, que deriva-se da palavra Ratzon, que significa desejo. Na visão, os gentios, estavam simbolizando ali os animais, eles tinham desejo de quê? De aprender Torá. Isso lá na frente vai ser discutido por Shaul, Shahalim, o apóstolo Paulo, e por Jacob, ali no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo de número 15. Essa visão de Pedro é de nível metafórico, nível drash, não é o nível literal, pois a Bíblia tem 4 níveis de interpretação. Os animais em cima do lençol, em um texto mais arcaico, fala que é o talit branco. Por isso que Kefas ele se assustou. Que isso, um monte
de animais impuros em cima de um talit, gadol, talit, isso aqui que eu estou usando. Os animais em cima do lençol ou do talit, que é uma linguagem mais arcaica, pois era um talit na verdade, porque Pedro era judeu, então ele teve uma visão daquele lençol que era o talit. A Bíblia fala lençol, mas em uma linguagem mais arcaica é o talit descendo sobre a terra, que é o desejo, ou seja, é o nosso animal interior que tem que ser morto. Quando Deus ele fala, aquela bate, come, voz celestial fala com Kéfas, mata e come. Matar o quê? Os animais. O animal interior. Todos nós, sem exceção, todos nós temos um animal interior dentro de nós. Temos que matar todos os dias esse animal interior. Pois se nós não matarmos esse animal interior, ele nos domina em todas as áreas. Então esse animal interior tem que ser morto em cima do Mizber, que é o altar sagrado. Por isso que Hashem disse a Kéfas, Deus disse a Pedro, mata e come. Mas é o seu animal interior, é matar o animal interior. Ou seja, os gentios tinham desejo, tem desejo de aprender a Torá, mas primeiro tem que morrer o animal interior. Que quando nós anulamos esse animal interior, abrimos portais para a sabedoria, para a Hokmah, para a Torá entrar nas nossas vidas. Por quê? Pois morrendo o nosso animal interior, alimentamos a nossa alma pelo Hatzen, pelo desejo da Torá. E o lençol branco traz alusão ao perdão. Eu quero que você preste bem atenção em cada versículo, em cada passuque, resumindo aqui de forma rápida. A Torá, ela tem o poder de eliminar o animal interior. Assim como um corban era oferecido no Mizber, no altar do holocausto. A tradução bíblica arcaica de Atos diz que, como eu falei para vocês, que o lençol, os animais estavam em cima de um lençol, na verdade era um talit que desceu em Eretz, na terra. Em outras traduções mais arcaicas, um Mizber. Está escrito no livro do Hanavi Katan Zacarias, capítulo 8, versículo 23, dizendo o seguinte: naqueles dias, 10 homens de nações, de todas as línguas, eles agarrarão cada judeu por um canto do seu manto e dirão, vamos com você, pois ouvimos que Hashem está com você. Olha que legal isso, né? Ou seja, aqueles animais ali, descendo, refere-se às nações que têm um desejo, tem um Hatzen, Hashem, o desejo de Deus de aprender Torá, de aprender a Bíblia. Vamos continuar aqui. A mística do lençol, que eu falei para vocês, é o talit da visão de Pedro. Então, quando o Eterno fala para Pedro, Pedro, mata e come. E os animais estavam sobre um talit branco, um lençol branco, que significa perdão. Pedro olhou como imundos. Pedro olhou por fora. Hakadosh Baruhu. Ele olha por dentro. Matar o animal, eu já falei, é eliminar o animal interior que temos dentro, que cada um temos dentro de nós. Agora vamos aqui o significado do talit branco. O Mahal de Praga disse que a cor branca é simplicidade absoluta, pois a cor branca não é chamada de cor, pois esta cor tem simplicidade absoluta. A cor branca simboliza a simplicidade do serviço da avodá sacrificial. Olha se esse comentário do Mahal de Praga não combina com Atos
não bate com Atos capítulo 10 sobre a visão de Kéfas. Ou seja, as nações elas têm esse desejo de aprender, de abordar Hashem, de trabalhar para Hashem. O rabino Samson Rafael explica que a cor branca também descreve em todos os lugares, de acordo com a compreensão humana, a pureza. Esta cor simboliza a pureza física e moral. Devemos, portanto, entender que a cor branca é um símbolo de pureza vegetal. É evidente que a cor branca também do linho simboliza a pureza, aquele nível de nobreza exigido pela Torá. E o branco está associado a Abraão. Os goíns, os gentios, também são filhos de Abraão. O branco é o símbolo do perdão. Quando o homem coloca o talit branco sobre si mesmo, isso é indicador para Deus que ele deve cobrir suas criaturas com o seu perdão. Ou seja, aquele talit gadol descendo com os animais era uma mensagem subliminar que Deus estava mandando para Pedro. A Torá tem que chegar até as nações, porque desse homem sairá a Torá. Então é hora de compartilhar a Torá. É isso que Hashem estava passando para Pedro, para Kéfas. Eles merecem o perdão. Os goíns, as nações, têm acesso ao perdão através do Korban Haim de Yeshua HaMashiach. Muitos teólogos eruditos usam Mateus 15:11, aquela passagem que fala que o que sai da boca dele, isso é o que contamina o homem. E Yeshua, ele não estava falando sobre comida. Ele estava falando sobre contaminação interna espiritual. E também estava falando sobre Lashon Hará, ou seja, fofoca, a pessoa tagarela que fala demais. Ele estava se referindo a esse tipo de pessoas. Eu quero ler um comentário aqui com vocês do rabino David Stern. Esse comentário está no livro do Atos dos Apóstolos. Olha só, o capítulo 10, do Passuk 17 ao 19, diz assim: Kéfas ainda estava refletindo profundamente o significado da visão que tivera. A mente de Kéfas ainda estava ocupada com a visão. Ou seja, caramba, que visão é essa que eu tive? E ele compreende ali que Hashem não faz acepção de pessoas. Seja ela negro, branco, pardo, enfim, etnia, seja brasileiro, judeus, Deus não faz acepção de pessoas. Bom, a mente de Kéfas estava ainda ocupada com a visão. O que isso poderia significar? Pergunta o rabino David Stern. Ele fala o seguinte: Deus estabeleceu uma brit, uma aliança com o povo judeu, e deu-lhes a Torá eterna no Monte Sinai, que é imutável. Estaria Deus mudando sua Torá para tornar impuros os animais kosher? Que é o rabino David Stern fazendo a pergunta. Esse é o significado aparente, e muitos comentaristas cristãos afirmam que, de fato, esse é o significado, mas eles ignoram a perplexidade de Pedro, de Kéfas. Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, a visão se refere à pessoa e não à comida. Deus não revogou as leis judaicas que tratam da dieta. E Yeshua disse: não pensem que eu vim abolir a Torá. E Yeshua, por acaso, aboliu a kashrut? É claro que não. De fato, não. O rabino David Stern continua dizendo o seguinte: na Gemara, o Sanhedrin, Tratado de Sanhedrin 104a, afirma que o rei Ezequias, olha só, o rei Ezequias
por ter convidado pagãos a entrar em sua casa e comer em sua mesa, fez que seus filhos fossem para o exílio, o galut. No entanto, a Mishnah não trata a comunhão, a mesa, shulhan, que traz também a mizber, mesa significa altar, entre judeus e gentios, como algo inteiramente estranho, já que uma sessão se inicia com a expressão: se um israelita estiver se alimentando ou comendo à mesa com um gentil, antes de declarar uma lei que trata do kiddush, do vinho, que pode ser bebido nessa ocasião, Tratado de Avodah Zará 5.5. Então, aqui, nesse pequeno vídeo, eu fiz aqui um resumo. Não dá para falar muitas coisas, porque teríamos que gravar uma live. A visão que Pedro teve não se refere que agora Deus ele santificou os animais, santificou os animais para se alimentar. Toda criatura foi feita por Deus, todas elas, todas, até aquelas que são proibidas de ingerirmos, foram criadas por Deus para um propósito e controle natural da natureza. Todas as criaturas foram criadas por Deus, não devemos maltratá-las e nem prejudicá-las. Porém, Deus ele colocou marcos, ele colocou limites. Para quê? Para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, né? Para não fazer mal à nossa saúde. Por exemplo, a carne suína, o camarão, a lagosta, dentre outros animais, peixes aquático, peixe sem escama que faz mal à saúde. Só que nessa visão que Pedro teve, o Eterno está ensinando a Pedro o seguinte: que as nações, elas têm ratzon, desejo de aprender Torá. Então aqueles animais que estavam em cima do talit, gadol, em cima do lençol branco, simbolizam as nações. Estava descendo sobre a terra, Eretz. Ratzon Hashem, desejo por Deus, pela Torá. Então as nações têm sim o desejo de aprender Torá. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. É isso que Hashem está passando para Pedro. Agora, tem pastores que pegam esse capítulo, esses versículos, para fazer apologia a alimentos que são proibidos pela Torá. E isso vai fazer mal à pessoa. Isso vai trazer prejuízo à saúde às pessoas. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então, se você quer ter uma vida de chá, de santidade boa, tem que obedecer a Torá. E a porta da Torá, que é em Yeshua, Dalton, está aberta. Então, nós temos que matar esse animal interior dentro de nós todos os dias, para que as camadas mais profundas da sabedoria da Hokmah da Torá venham ser reveladas para nós. E em breve também no Olam Abá, onde o Eterno ele vai revelar, através de Mashiach, os segredos mais ocultos da Torá. Então por isso que é bom estudar a Torá, fazer tzedakah, mitzvot, obedecer a Torá. Então, resumindo aqui, esses animais, trata-se das nações, não trata-se de alimentos. Pedro vai resumir dizendo o seguinte: agora eu tenho uma certeza e a plena convicção que Hashem, que Deus não faz acepção de pessoas. Se você gostou desse vídeo, que Deus vos abençoe. Espero até a próxima. Se inscrevam em nosso canal, ajuda-nos e compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Compartilhem. Comenta aqui embaixo qual temática que você gostaria que eu gravasse. Eu deixando bem claro que eu não sou rabino, não sou Morosh, sou apenas um discípulo de Mashiach. E eu compartilho aquilo que eu aprendi com os meus ancestrais. Que Hashem vos abençoe. Hazak Baruch.